Oi. Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite. Tá ouvindo, Major? Estou ouvindo bem. Espere um minutinho só, por favor. Baixa um pouco aqui. Baixa um pouco. Baixa um pouco esse retorno aí. Esse é o som do meu fone. Aqui, ó, o som do fone. Pronto. Tá alto. Aí. Eu acho que doutor Ismael, ouve bem? Oi, tô lhe ouvindo, tô lhe ouvindo. Aumenta um pouquinho Ótimo. Aqui. É o meu. Eu acho que estava tendo aquele probleminha de acesso que teve à tarde. A internet aqui, tudo tranquilo. A internet aqui não é boa, mas vamos tentar. Posso começar? Pode. Tá, joia. Boa noite, senhores. Boa noite, senhores oficiais militares estaduais associados da Força Invicta. Estamos aqui na nossa 6ª live. Para aqueles que ainda não acompanharam nenhuma das lives anteriores, a Força Invicta, como os senhores bem sabem, tem por hábito realizar reuniões regionais em todas as suas regionais, quer seja na capital, como nas regionais espalhadas pelo interior do estado. Até o ano passado nós tínhamos 7, hoje são 9. Doutor Ismael, nós tivemos a grata satisfação de conhecer inicialmente naquela nossa reunião lá em Vitória da Conquista, e em seguida, às vésperas do 7 de setembro, foi quando houve a nossa reunião aí em Barreiras. Então, às vésperas do dia 7 de setembro, nós estivemos juntos na belíssima cidade de Barreiras. E iríamos aí também, doutor Ismael, já estávamos organizando. Pode botar um pouco lá. Já estávamos organizando para poder nos encontrarmos, e aí veio essa pandemia e tivemos que suspender as reuniões presenciais. Então, senhores associados, nós já tivemos 5 lives, abordamos aqui temas como sistema de proteção social dos militares estaduais, do termo circunstanciado, da questão do direito eleitoral, tudo aquilo que o militar estadual que pretende, né, se candidatar ao pleito nas eleições de 2020, quer seja para o cargo de prefeito, quer seja para o cargo de vereador, tudo aquilo que ele precisava, necessitava fazer. E na noite de hoje, nós temos aqui um tema que iniciou, um tema palpitante, um tema atualíssimo, e que foi pautado no dia de hoje porque diversos associados, a partir de uma matéria veiculada no dia 20 de abril, salvo engano, uma decisão
da 9ª Vara Federal da primeira região, do TRF Primeira Região, sediado em Brasília, uma decisão liminar que suspendeu, na verdade, a decisão, doutor Ismael, como o senhor bem sabe, ela tratava de diversos aspectos, né? Não somente a questão da suspensão dos consignados para aposentados, né? Aposentados não só, né? E não só do regime geral, como também dos regimes próprios. E também abordava outros assuntos, como que os bancos não fizessem a distribuição dos lucros, dividendos entre os seus acionistas, entre os diretores. Então foi, na verdade, uma decisão liminar que tinha alguns capítulos. E um deles foi justamente a suspensão inicial dos consignados para os consignados dos empréstimos dos aposentados. Sua conexão está um pouco... Doutor Ismael, está ainda aí? Você não se restabelece. Acho que o doutor Ismael deu uma saída aqui. Então, dando continuidade, senhores associados, enquanto eu não consigo trazer de volta o doutor Ismael, ele está com um problema de conexão desde hoje à tarde, estava com esse pequeno problema. Acho que ele está com problema de sinal lá. Então, o tema de hoje, ele tem essa importância por conta dessa aflição, não digamos assim, desse anseio dos associados em saber se eles teriam direito ou não teriam direito a ter os seus consignados. Né? E o que vem a ser consignado, falando aqui para aqueles que estão presentes na live e não tem, é tudo aquilo que seja atrelado ao contra-cheque, né? Quer seja o contra-cheque de um servidor público, quer seja o contra-cheque de um trabalhador da iniciativa privada. Então, o consignado é aquilo que é inserido no contra-cheque. Então, os diversos bancos, empresas financeiras, eles têm os servidores públicos como aqui estou adicionando o doutor Ismael novamente, como um grande filão, porque aquelas dívidas elas são consignadas ao contra-cheque. Então, essa decisão da 9ª Vara da Fazenda Pública, ela justamente estava suspendendo o pagamento desses consignados por conta da pandemia. Estou aguardando aqui o doutor Ismael entrar, está chamando. Então, houve essa decisão, mas uma decisão que não levou mais do que uma semana. Na semana seguinte, o TRF Primeira Região suspendeu essa liminar e deu seguimento à ação. Né? Trata-se de uma ação popular e está em curso, né? E vamos ver o deslinde dela. Então, nós pautamos, senhores, porque, em verdade, vimos diversas mensagens convocando, né, pessoas para que reunissem documentações e ingressassem em juízo para poder buscar suspender os seus consignados da mesma forma. Só que os senhores vão ver, hoje, né, o doutor Ismael vai aqui explanar, né, e espero que ele consiga adentrar a live, senão nós vamos dando seguimento ao assunto. Os senhores vão ver que não é tão simples assim. Não é uma decisão coletiva, né, que vai servir a todo mundo para poder fazer essa suspensão dos consignados ou a suspensão ou até mesmo a revisão dos contratos. Porque tem que se analisar cada caso em concreto. Então, cada situação tem uma situação específica. Não foi todo mundo que foi atingido, né, pelos efeitos... Aqui chamando ele aqui novamente. Pelos efeitos da pandemia. Então, uma decisão que tem que se analisar em cada caso concreto. E olha o que nós fizemos lá, um minutinho. Senão ele não adentra. Ele está com realmente problema sério de conexão. Então, dando continuidade. Então, não pode ser uma decisão que vai servir para todos. Né? Cada um tem o seu histórico. Estou ouvindo. Tá com o seu, eu sei. Aqui tá na imagem aqui o seu... Aí, pronto, voltou. Tem condições, eu sei que o senhor está transmitindo através de outra câmera. Tem condições de ligar agora através do celular? Não, né? É no celular. Tá no celular, então tá jóia. É porque às vezes entra... Então, tranquilo. Então, vamos lá. Então, o doutor Ismael vai abordar aqui que para que nós cheguemos, né, a uma revisão do contrato, a suspensão de um consignado ou até mesmo a resolução, que seja a extinção daquele contrato, nós temos que abordar o quê? Nós temos no Código Civil a teoria da imprevisão, e que alguns doutrinadores fazem divisão. Alguns
tratam teoria da previsão como aquilo que é disciplinado nos artigos 317 e 478 do Código Civil. Já outros, né, a minoria, né, é bom destacar, faz aqui uma distinção. O 317 trataria da teoria da imprevisão e o 478 seria a onerosidade, né, excessiva. Então, vou passar aqui a palavra ao doutor Ismael. Espero que não tenhamos, né, mais nenhuma queda de sinal. Tá joia? Antes de tudo, quero aqui apresentar, para quem não conhece, o doutor Ismael é o nosso advogado lá na Regional Oeste, né? Eu digo que ele é um advogado, quase um associado, né? Daqui a pouco ele vai apresentar a equipe dele. Ele até me disse, não, minha equipe está fardada. Eu falei, como assim? Daqui a pouco vai aparecer aqui, né, a equipe dele, e está uniformizada de Força Invicta. Então, o doutor Ismael é um advogado, um grande parceiro da Força Invicta, antigo. Eu cheguei para somar aos trabalhos da Força Invicta o ano passado, já o encontrei, e ele se porta, na verdade, como um advogado, meio associado. Então, doutor Ismael, seja bem-vindo, e os associados, né, irão desfrutar aqui do seu saber jurídico. Seja bem-vindo à nossa sexta live. Boa noite, obrigado. Só tenho a agradecer à Força Invicta por fazer essa parceria, por ter o contrato já há alguns anos, por essa oportunidade, por esse convite para a minha primeira live, né? A live aqui do Oeste, representando a Força por toda a Bahia. E o tema realmente é um tema corriqueiro, é um tema que a gente já trabalha dia a dia aqui no escritório. Independente de pandemia, Major, como o senhor citou, a revisão dos contratos, a imprevisão, ela sempre existiu. Hoje, o que a pandemia teve, apenas ela regulamentou, né, ela positivou os artigos tanto do Código Civil como do Código de Defesa do Consumidor. Graças a Deus, sem revogar e sem banir nenhum deles. Esses conflitos, alguma decisão divergente, nós só teremos após o término dessa pandemia, onde juristas, doutrinadores, né, teremos jurisprudência relativa ao caso transcendente durante esse período. Vamos iniciar. A gente não pode falar de revisão contratual sem falar da resolução contratual, que é o fim. E isso não é o objetivo, como o próprio Major disse, do consignado. Seria um caso de resolução? Hoje, na pandemia, a solidariedade e a boa-fé é o maior preceito que existe entre as partes, porque hoje somos amigos e não adversários. O mundo todo vive uma crise pandêmica. Não existe a do Brasil, a do Oeste, a de Barreiras. O mundo todo está envolvido nisso. Então, temos que dar as mãos. Não adianta uma parte apenas querer uma solução que não seja em contraprestação da outra. A imprevisão, ela já instituída no Código Civil, ela é muito... E outra, ela tem a sua renúncia, a depender das causas, e por isso que cada caso é um caso que você poderia ter uma imprevisão prevista no contrato celebrado, né? Ela depende muito da situação e do contrato. O que acontece? O associado, ele celebra vários tipos de contratos corriqueiros. Vamos trazer para a realidade. O contrato de aluguel, o financiamento da casa, o contrato do carro, o empréstimo bancário. E em razões da imprevisibilidade, em razão de uma perda comissionada, de uma perda de função, de um posto, de um plus que ele recebia, de uma redução, como está previsto na legislação da pandemia, na 14.010 de 2020, com as horas de trabalho, ele se vê numa situação como que ele não consegue resolver. Ou seja, nesses aspectos, já existe a necessidade de, no mínimo, a revisão contratual. Mas, porém, quando a gente traz para o direito civil, existe a necessidade da comprovação dessa imprevisibilidade. Coisa distinta, viu, Major?
no direito do consumidor, na relação de consumo, a gente não necessita de uma imprevisibilidade. A gente só necessita apenas de um caso novo, de um fato novo. Tendo um fato novo na relação de consumo, como a pandemia, já é caso para uma revisão contratual. Esses citados do consignado, do associado, isso é muito importante a gente pontuar. Por quê? Tem associado que pode conseguir a ação financeira do associado e do contrato celebrado entre o associado, né, e a outra parte. Esses são os dois primeiros tópicos que devem ser ajustados entre associado e parte. Tudo isso, para a gente ter uma explanação histórica, veio da França, né, na Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a França instituiu a primeira lei extraordinária e temporária, que persistiu por 3 meses após o término da guerra. E quando nós tivemos agora a pandemia, todos os outros diversos países, inclusive a Alemanha, instituiu a legislação temporária, o regimento, né, temporário, que nós, apesar de termos os primeiros indícios dia 3 de fevereiro, né, dia 6, ter acontecido o protocolo, isso só ocorreu o marco conforme a legislação e que vai perdurar até o dia 20 de outubro. Ou seja, tem que estar dentro desses parâmetros. Inclusive, proíbe a ser retroativo esse prazo. Aí, primeira pergunta do associado ou dos nossos ouvintes. Doutor, eu celebrei o contrato dia 10 de março. A legislação não estava vigente. E aí, eu vou me beneficiar? Lógico que vai. Primeiro, que dia 3 de fevereiro nós tivemos o primeiro índice. Dia 6, tivemos necessidade. Ela pode regimento extraordinário jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Então, cada contrato, a gente tem que estar nesse parâmetro, em princípio, a do dia 20 de março à validade de 20 de outubro, que inclusive é o que suspende os prazos, que inclusive é o que modifica o Código de Defesa do Consumidor no artigo muito utilizado, que é o artigo 49, que é o direito à troca de compras feitas à distância. Por quê? Porque no período de pandemia, houve o isolamento, cada um em sua residência, cada um na sua habitualidade, restringido da sua habitualidade, e tivemos que utilizar mais esse serviço. Pô, fica difícil. Já um serviço utilizando de forma extraordinária e contínua, como o delivery, ele tem o consumidor que pega o produto, analisa, porque, como é previsto no Código de Defesa do Consumidor, comprado, adquirido pela internet ou por telefone, e tem 7 dias para devolução. Ou seja, esses estão suspensos. Por quê? Qual foi a base disso? Principalmente na questão de comida. Você não tem como pedir uma comida japonesa, uma comida oriental, e chegar a comida oriental e vou devolver a comida. Por quê? Porque a comida oriental não está do jeito que eu gosto, está suspenso, dessa forma. Diferente que, se o senhor pedir no delivery uma comida oriental e ela estiver estragada, ela te der infecção intestinal, que você vai causar aí, vai perdurar aí por 1, 2, 3 dias, não sei, questões de saúde, aí sim você pode reclamar, e aí a legislação 14010 de 2020, ela não atinge para esse parâmetro. Inclusive entra como exceção a questão do delivery, tanto dos alimentos
quanto dos medicamentos. Importante também. Por quê? Eu estou com todos os indícios de febre, de doença, ligo na farmácia, ligo na drogaria e peço medicamento. Você sabe qual medicamento você vai pedir. Por quê? Porque as marcas e os efeitos dele já são comuns, já são notoriamente divulgados. Você sabe que o paracetamol serve para baixar febre, você sabe que o Bactrim serve para infecção. Todo mundo sabe disso. Não tem como você alegar, o remédio não fez, não teve aquela eficácia. Ou seja, para esses casos de alimentos e de medicamento, eles estão suspensos, não tem efeito. Estou lhe ouvindo, Major? Um pequeno à parte, por favor. Aqui, somente para poder buscar um pouco, porque o senhor já adentrou aí a questão dos contratos de consumo, das relações de consumo, buscando o CDC, né? Que lá o artigo 6º, inciso 5 do CDC. Mas retornando... E o 49 também. Isso, e 49, eu sei. Mas estou dizendo a questão da quebra da base, né, do contrato, né, da base objetiva do contrato de relação de consumo. Mas vamos trazer um pouco cá para os contratos normais. Vamos esquecer, né, a Lei 14.010 de 2020, até porque o Código Civil e o CDC ele já regula tranquilamente já disciplina. Inclusive, não revogou nada. Eles positivou as regras existentes apenas para delimitar, para não haver divergências doutrinárias, nem jurisprudência, nem de juristas nesse período de pandemia. É isso, eu só queria colocar aqui somente um pequeno corte, se eu me permitir. Que, na verdade, é assim, o que é que demanda, como o senhor bem falou, né, os princípios de todo contrato, é a boa-fé, né, é a função social do contrato. O contrato ele foi feito para se chegar até o fim, a resolução, ou seja, a extinção do contrato é a última ratio, é a última medida. Então, o que se tem que se buscar é concluir o contrato, é cumprir o contrato. Então, o que é que ocorre? Para que isso ocorra, para que haja a revisão, tem que acontecer o quê? Um fato imprevisível, um fato extraordinário, que causou uma onerosidade excessiva em uma das partes. E, normalmente, é a parte hipossuficiente. Né? Então, isso tem que ser o quê? Um fato superveniente, não é verdade? A celebração do contrato se deu, por exemplo, em novembro de 2018, e a pandemia que ocorreu a partir de janeiro, fevereiro ou março, quando se foi, né, regulamentado tudo, mas foi posterior, é um fato superveniente, é um fato posterior. E um fato que, com certeza, vai causar uma onerosidade excessiva de início, não a todos. Por isso que eu falo que é um caso concreto. Vou colocar aqui objetivamente exemplos. Então, vamos colocar aqui os nossos associados militares estaduais. Eles estão, graças a Deus, recebendo seus salários normalmente, sem qualquer parcelamento, sem qualquer atraso. Aí digamos que nós temos um militar estadual masculino que é casado com uma militar estadual feminino. Então, os dois, a renda familiar permanece intacta, nada modificou. Os contratos que eles firmaram estão todos da mesma forma que foram celebrados em novembro. Então, não perdeu posto, não perdeu... Não perdeu nada. Não, eu estou aqui botando um exemplo aqui justamente isso. Então, não perdeu absolutamente nada. Então, na verdade, vai se dizer, eu estou gastando um pouco mais. Vamos dizer aqui, eu vou até trazer para mim meu caso concreto. Eu estou gastando um pouco mais de energia elétrica porque minha esposa está em casa, minha filha está em casa assistindo isso, assistindo aula em casa. Gasta um pouco mais de energia. Mas certo, mas você não está gastando combustível, deslocamento. Então, não houve uma onerosidade excessiva nesse caso. Outro exemplo aqui darei, um militar estadual que é casado com uma dentista, profissional liberal. Né? Então a renda que era X mais Y agora ficou somente X. E ela não está fazendo o atendimento ou reduziu. Já é uma outra questão. Né? Então aí os contratos que foram celebrados anteriormente... A questão da mulher, a esposa que é empresária e o comércio ficou fechado em razão do lockdown. Né? Uma razão da esposa que seja demitida. Nesse caso, aumentou a despesa e a receita não se manteve. Aí é distinto. É o que eu digo. Houve uma modificação, houve uma onerosidade excessiva. Então, não é somente pegar o fato que ele é imprevisível, ele tem que ser extraordinário e tem que onerar excessivamente
a parte que está requerendo a revisão. Porque senão, se eu recebo X, continuo recebendo X, meu contrato, a despesa é a mesma, eu não vou ter, por óbvio, a revisão, porque não houve uma onerosidade excessiva. E não há nem que se falar, doutor, me permita só mais um pouquinho, não há nem que se falar e dizer assim, a outra parte não vai ter perda. Terá, todos terão perda, né? Todos terão perda com essa pandemia. A questão é que uns terão mais do que os outros. Por favor. A gente pode analisar, nesse caso da perda, serve muito bem para a questão do aluguel. Esse é o que mais existe, tanto do aluguel quanto do financiamento. Aconteceu isso, a esposa perdeu o emprego, a esposa tem um comércio, a esposa sabe, a sua renda familiar diminuiu, é um fator da imprevisão. Isso já é um motivo, sim, para ingressar e para fazer a revisão contratual. O que difere do direito do consumidor, lá pelo CDC, que apenas a questão da pandemia que afete aquele contribuinte, aquele associado, né, a fazer a sua revisão. Aí vai depender do caso. Eu tenho aqui, por exemplo, um caso que eu posso citar. Eu tenho um colega que tem uma rede de restaurantes em São Paulo que paga R$45 mil de aluguel. O aluguel foi reduzido para R$3 mil. Ou seja, para ele foi excelente, porque ele não conseguiria um depósito por esse valor, né? E outra, é como a legislação determina. Isso é progressivo. Aí os outros dois primeiros vêm para 3, vêm para 5, vem 8, até se normalizar. O que tanto a legislação diz, que o Código Civil já delimitava, é que tem que existir a boa-fé de ambas as partes. E nessa situação de pandemia, não existe essa rivalidade, não existe partes. Existem pessoas solidárias que juntos vão se resolver e suprir cada uma a sua necessidade. Doutor Ismael, somente fazendo aqui um outro corte, para que os associados até tenham conhecimento. Essa lei que o doutor Ismael falou, a Lei 14.010 de 2020, está ouvindo? Ouvi bem? Estou ouvindo, agora estou ouvindo perfeito. Está ouvindo? Tá ok. Então, essa lei que o senhor fala é uma lei que dispõe do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. Então, na verdade, essa é uma chamada com certeza. Um minutinho só. É aquela lei, aqueles que estudam, gostam de direito penal, já ouviu falar de leis temporárias. Então, essa lei 14.010 trata-se de uma lei temporária. Isso, é uma temporária, né? Então, na verdade, ela é um regime jurídico emergencial que ele mexeu com prazos de prescrição, decadência, direitos de família, condomínios... Suspensão. Né? Suspensão. Isso, exato. E aí o que eu gostaria de falar, doutor Ismael, estava na previsão nessa lei, porque houve o veto presidencial. Houve o veto. O artigo 6º dessa lei, ela tratava justamente de mitigar, de suspender os efeitos dos artigos 317, 478, 479, 480. Isso. Então, não poderia ser arguída numa ação revisional, não se poderia arguir a teoria da imprevisão, não poderia arguir a teoria, como alguns doutrinadores chamam, eles dividem, onerosidade excessiva. Só que houve o veto, isso não passou. Então, a teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, continua aí, podendo ser arguída. Agora, o que eu quero deixar claro para o associado, doutor Ismael, por isso que eu convidei o senhor, é de que cada caso é um caso. Então, tem que ser analisado de forma específica. Com a boa fé de cada caso. E, por óbvio, o que eu quis pautar foi porque os associados lá, quando ouviram somente suspensão dos consignados, pensaram que seriam suspensos todos aleatoriamente. E não é o caso. Cada caso tem que ser analisado. Agora, por óbvio, temos uma lei agora que foi aprovada no Senado Federal, né? E tramitou já está na Câmara dos Deputados, que ela trata especificamente, sim, da suspensão dos empréstimos consignados, aí serve para todos, dos empréstimos consignados, e, na verdade, não é uma suspensão.
o efeito prático dela é como se fosse, na verdade, ele pega quatro parcelas, ou seja, são 120 dias, e transfere para o final do contrato, né? Ela vai transferir. Ele faz uma dilação dele para ser cobrada futuramente. Isso. Então, digamos que o doutor Ismael tenha um contrato de 100 meses. E essas 4 agora vão sair daqui das 4 primeiras, ele vai passar 4 meses sem pagar, não vai ter juros, não terá multa, não terá juros de mora. Não terá juros de mora. Essas 4 parcelas irão para o final do contrato. Agora sim, não vai ter juros de mora, só que é um contrato. Os juros, ou seja, o valor não será o de agora, o valor será aquele juro contratual. Ou seja, os juros daqui a 104 meses, quer dizer, 101, 102, 103, 104. Então, o que todos precisam ver é, a lei está aí, possibilita sim. É obrigado, ou seja, eu vou suspender, cada um vai decidir. Por exemplo, se eu deixo de pagar 4 parcelas e pego esse dinheiro que eu iria investir pagando essa parcela, guardo o dinheiro para poder fazer frente a alguma necessidade, ou lá adiante eu venha justamente ter o dinheiro para quitar essas 4 parcelas que ficou para o final, perfeito, civil. Mas não, eu não vou pagar as 4 parcelas e ao invés de guardar o dinheiro, eu vou passar aqui esse período da pandemia, né, fazendo churrasco, não é isso, toda semana em minha casa. Então eu vou gastar aqui, eu iria gastar R$2.000, eu gasto 2.000 de outra forma. Mas já me permite a palavra, até porque passou o tempo, por exemplo, a gente citou aqueles 2 casos. A esposa trabalhava, a esposa tinha um comércio, passou o tempo, se normaliza. O comércio volta a funcionar, né? A esposa volta a trabalhar. Isso. Que não seja no dia seguinte, mas daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, volta a funcionar e volta a respirar novamente. Ou seja, os custos, despesas tem que fluir. Tem que ser pagas, tem que ser honradas, que é o princípio da boa-fé. Do Pacto da Servanda, que inclusive foi se mantido do Código Civil para a legislação 14.010. É assim, doutor Ismael, nós temos no nosso corpo de associados, muitos associados são bacharéis em Direito, certo? Então, muitos têm plena convicção de tudo isso aqui que nós estamos falando, né? Agora, nós temos alguns associados que não são. E é justamente para esse que nós estamos nos dirigindo. Eu vou, inclusive... Porque, às vezes, ele ouve uma mensagem dizendo assim, houve a suspensão do consignado, e ele acha até que, não, eu tenho o direito de não pagar, e não é isso, né? E não é isso que está acontecendo. Na verdade, a decisão liminar, ela suspendia para os aposentados, no nosso caso, da reserva remunerada e reforma, suspenderia. Essa aí foi suspensa. E essa legislação agora do que está no Senado, e possivelmente vai ser aprovado na Câmara, muito possivelmente, ela vai fazer o quê? O remanejamento das parcelas para o final do contrato. Só que aí cada um vai ver qual é a sua situação. Se isso é benéfico fazer uso ou não é benéfico, né? Então, será permitido fazer. Agora, não me é obrigado fazê-lo, né? Eu vou verificar na minha realidade se para mim é melhor eu ficar sem pagar agora e transferir para o final, ou se eu prefiro continuar pagando agora do que ter que pagar uma parcela maior ao final. Até porque, Major, a pandemia hoje justifica esse retardamento. E eu tirar aqui uma coisa que eu tenho hoje, deixar de pagar e colocar ela para um final que pode realmente me causar um problema, ou seja, naquela época eu necessite de alguma despesa maior, do dia a dia da vida da gente, isso vai, ao invés de ser um alívio, vai ser um peso, vai ser uma carga, né? Cara, o associado tem que verificar isso. Perfeito. Porque, como minha mãe dizia, você vai descobrir um santo para cobrir outro. Aí eu vou tirar uma coisa daqui para depois eu precisar e necessitar novamente. Perfeito. É justamente por isso que eu sempre falei para todos aqueles que me procuraram desde o início que não seria uma decisão uníssona, né? Não poderia ser. Tem que analisar, cada um tem que analisar o seu caso concreto. Agora, óbvio, aquele que teve uma renda diminuída pela metade e os vencimentos, suas prestações são as mesmas, óbvio. Está tendo uma onerosidade excessiva. Mas aqueles que não está. Né? Mas nem necessita, né? Sim. Mas pode prosseguir, pode prosseguir. Né? Nem necessita pedir, né? Apenas vai abarrotar mais ainda, apenas vai piorar o sistema. E é um momento de solidariedade, cada um cooperar com o outro, né? O colega não pode, o companheiro não pode, mas você pode, vamos ajudar, vamos cooperar.
Pois sim. Major, pois não. a gente tá na pauta aqui também, inclusive antes eu nem fiz as apresentações, nem comecei a questão dos meus associados. Inclusive o senhor falou de estudante de direito, muitos associados, inclusive tem Capitão Paulo, foi meu aluno, Capitão Lidiane, Major Aquino, comandante da 84, tem vários aí nos assistindo. E eu vou passar por uma questão muito importante aqui, eu vou convidar a doutora Natália, que é membro do escritório aqui, a primeira pessoa do escritório que entra, para falar de um ponto bem específico e que é de interesse de todos, que é a questão da revisão dos contratos escolares quanto às escolas. Porque esse sim necessita de revisão. Doutora Natália, por favor, vou passar aqui rapidamente. Independente do que falar. Boa noite. Me ouve? Pois não, pois não, doutora Natália. Uma boa noite, seja bem-vinda aqui à nossa live. Você me ouve? Bem, perfeitamente. Bem. Tudo bem, então vamos lá. Na realidade, eu quero agradecer, Ismael, pelo espaço, ao senhor também, a Força Invicta. Mas, assim, a minha fala é muito breve, né, com relação a essa questão das mensalidades escolares. A gente tem tido algumas demandas aqui dos associados com relação a isso. E o que eu tenho para comentar é sobre a nossa região, né, já que os atendimentos que a gente recebe é realmente daqui. Aqui o PROCON, junto com o Ministério Público, editaram uma recomendação com relação a esse desconto na parcela, que deveria ser de no mínimo 30%, né, das despesas escolares, porque assim, a escola, ela faz o planejamento anual, ela calcula os seus custos, a sua margem de lucro e divide tudo isso, e a partir daí isso gera anuidade escolar, né? E em seguida ele divide esse custo pelos alunos, pela quantidade de alunos. Só que com relação à pandemia, o que acontece? As aulas estão sendo ministradas via home office, né? Então a escola deixou de ter uma série de custos que ela teria numa situação normal e ela não está tendo agora. Energia, conta de água, material até de escritório, de limpeza, uma série de fatores, né, que justificam esse desconto. Né? A gente está em casa acompanhando as crianças pela aula online, e aí, já que a escola deixou de ter esse custo deixou de fazer parte da despesa anual dela. Então, nada mais justo do que ela repassar todo esse valor que ela está deixando de ter para os alunos, né? Toda essa despesa que ela está deixando de ter para os alunos, que são quem realmente custeia a escola. Aqui em Barreira a gente não está tendo problema. Na escola dos meus filhos, por exemplo, eles prepararam um relatório com prestação de contas para justificar os descontos que estão sendo aplicados. Eu fui uma mãe que fui lá conferir isso, né? E é importante que os pais participem dessa forma, né? Procurem a escola e tentem entender o que é que elas estão planejando, qual a justificativa para determinado desconto, para haver desconto ou não. Porque, assim, é como tudo que foi discutido até agora, né? A teoria da imprevisibilidade, tanto para a escola quanto para os alunos, né? Ninguém esperava que a gente ia passar 3 meses já em home office enfim, e essas aulas online está sendo uma surpresa para todo mundo. É uma nova realidade, né, que a gente está se adaptando. Aqui na região, as demandas que a gente tem recebido, a gente tem tratado dessa forma, né? Orientado o associado a buscar as respostas com a escola, primeiramente, né, essa prestação de contas. Inclusive, já tem decisão judicial de outros estados determinando que as escolas apresentem essa prestação de contas, justifiquem a concessão ou não do desconto, justifiquem o percentual de desconto que está sendo dado dentro daquilo que ela está economizando ou não. E é basicamente isso, né? Não existe ainda uma legislação que impõe esse desconto nas mensalidades, mas
o raciocínio geral é bem sobre isso, sobre a teoria, né, realmente da imprevisibilidade, se tornou, de alguma forma, oneroso, talvez, para os pais, e para alguns pais, né? Enfim, a escola realmente deixou de ter algumas despesas, né? E é isso, da minha parte. Doutor... Tá, Jóia. Doutora, aproveitando aqui, mais uma vez, muito obrigado por vossa participação. E assim, aqui na Bahia nós tivemos até uma ação civil pública e o Ministério Público ele até interviu nessa situação. Né? Então, foi concedido em Salvador, inicialmente, as escolas de pronto, não algumas sim, de iniciativa própria, concederam os descontos, e hoje eles oscilam de 35% a 30%, a depender em qual, né, ano o estudante se encontra. Né? Eu tenho uma filha que ela é do grupo 4, né, o G4, e ela teve um desconto de 35%. Ela tem aula através da plataforma Teams, são 5 aulas por dia. Né? As escolas também continuam com seus custos, continuam com os seus funcionários. Também é aquela coisa, o consumidor, que esse aí trata-se de uma relação de consumo. Ele tem em seu direito o quê? Se ele quiser extinguir o contrato, ele extingue o contrato, né? Ele não é obrigado a continuar, não paga nenhuma multa. Então, as multas previstas no contrato que ele poderia, né, ter que arcar, ele não arca, ele pode extinguir. E outros têm a opção, como foi a minha, de prosseguir com o contrato, tendo essa redução, né, na mensalidade, por óbvio, como a doutora bem disse, houve uma redução de custos, mas não foram todos, né, doutora? Os custos não foram reduzidos como um todo, e assim, e na verdade nós buscamos o judiciário, é a última rácio, a extinção é a última rácio. E até porque nós, como pais, queremos que as escolas dos nossos filhos continuem funcionando quando a pandemia acabe. Então, se nós formos extinguir todos os contratos, depois, quando a pandemia acabar e desejarmos reinserir nossos filhos naquelas escolas, aquela escola pode não existir mais. Então, na verdade, o que se tem que incentivar é o quê? Primeiro é o diálogo, né? Ter um acordo, verificar a situação de cada um. Repito, ninguém está ganhando com essa pandemia, absolutamente ninguém. Óbvio que tem gente que está perdendo mais, né? Tem gente que não está tendo remuneração, está remuneração zero, né? Outras mantêm a remuneração ainda como estão. O caso dos nossos associados, né? Graças a Deus, a remuneração deles está intacta, né? E sem qualquer tipo de atraso. Agora sim, então nós temos que analisar cada caso, né? É um caso, né? Como eu bem falei com o doutor Ismael. Né? Mas a senhora vai continuar ou o doutor Ismael vai retornar? Não, agora o doutor Marcos vai assumir aqui a bancada. Ah, tá joia. Pois é, tá aqui joia. a gente Muito obrigado pela problema. participação da doutora. Escolas... Obrigada também. Uhum. Doutor Marcos, é isso? Boa noite, doutor Marcos. Seja bem-vindo à nossa live aí da revisão dos contratos. A gente está aqui no dia a dia batalhando. Então, atualmente é o bom senso, colaborar um com o outro, as partes tentar chegar a um acordo, entendeu? Um cede, o outro cede, e com fé em Deus isso vai passar, a normalidade vai voltar, as pessoas vão honrar seus contratos. Então, a mensagem que eu deixo para os associados é essa. É bom senso, Sim. Tentar, de todas as formas possíveis, compor a lide, e essa é a melhor forma para todos. Um abraço. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutor Marcos. Enquanto tem essa transição, somente fazendo aqui para os associados mais um complemento em relação a esse contrato específico, como o contrato de aluguéis. Não é? Então, no contrato de aluguel, né, que também guarda, tem essas mesmas, né, doutor, essas mesmas, né,
teorias, né, da imprevisibilidade, onerosidade excessiva. Exemplo, no aluguel, quem atrasar por conta de uma onerosidade excessiva, uma parcela de um aluguel, estou ouvindo, o que é que não vai ter contra ele? Não vai ter contra ele a mora, né? Não vai ter pagamento de multa, não vai ter pagamento de juros. Mas a obrigação permanece, né? O contrato permanece. Com certeza. Até porque, nesse caso, no contrato de aluguel... O inquilino não quer perder o imóvel. Não, mas a questão não é nem essa, doutor Ismael. O imóvel não será devolvido, o imóvel continua sendo utilizado. Então, se o imóvel continua sendo utilizado, a obrigação da outra parte, a contraprestação, continua existindo. Agora, apenas por conta do período, né, dessa onerosidade excessiva, se ele vier atrasar uma, duas, três parcelas de aluguel, ele não terá contra ele decretada a mora. Né? Ele não vai pagar uma multa, mas a obrigação permanece. Né? E até assim, como até você fala, a melhor coisa que tem... O inquilino não quer perder o imóvel. Perfeito. Então, mas eu digo que a obrigação continua. A obrigação continua existindo. Né? A locação continua, a não ser que o inquilino ele tenha um outro imóvel e ele entregue o imóvel. Se ele entregar o imóvel, sim, aí deixa de ter, né, a obrigação. Mas o senhor pode dar continuidade? Que não é o objetivo. Que não é o objetivo a resolução. Sim, o objetivo com certeza. chega até uma revisão, mas a resolução nunca. A resolução é o último dos estágios, é a única forma que nos interessa. A não ser em casos que não tenha realmente, que fica aquele locador que dependa essencialmente da sobrevivência daquele aluguel, inclusive para pagar despesas familiares, para pagar remédios, e tem uma única fonte de renda. Aí sim a justiça vai moderar. Mas o inquilino, o locador, que tem outros meios de subsistências, e o locatário, que consegue mediar isso por um custo menor, isso aí é onde entra o nosso tema. Isso merece sim a revisão nesse período de pandemia. Doutor Ismael, nós estamos chegando aqui quase ao minuto 50. Eu gostaria aqui de fazer alguns agradecimentos ao Major Cláudio Pita, né, sempre presente, meu colega de turma, né, e conselheiro da Força Invicta, sempre presente em todas as lives. Um abraço aqui aos doutores Vitor Silveira, Marcos Barroso, doutora Jaqueline, foram aqueles que eu detectei aqui, ao coronel Edmilson. Doutora Jaqueline, um forte abraço. Então, eu concito aqui o senhor... Isso, eu concito aqui o senhor para poder entrarmos aqui nas considerações finais. Independente, viu, Major, eu quero constar aqui que aí eu até avoco essa responsabilidade, que o escritório fica à disposição de todos os associados da Bahia toda, a qualquer dúvida relativa ao tema e à revisão contratual. Pode nos chamar tanto no telefone do escritório quanto no Instagram. Iremos atender a todos os associados, inclusive presencial. A gente toma todos os cuidados, a gente tem atendido. E a gente avoca essa responsabilidade de ser a matriz relativa ao tema da revisão contratual. A gente, não só a região do Oeste, eu me predisponho para estar auxiliando no que for necessário, né? O escritório em si. E aí eu quero agradecer ao Major Copérnio, né, nosso presidente, nosso MOR, ao Major Edno, que sempre teve aquela credibilidade em mim, nosso Major Edmilson, Coronel Edmilson, rebaixando, que é aquele que me faz sorrir todo mês. Com certeza. Diretor financeiro, né? Com certeza, a Kelvin, a Carolina, que nos atende. E quero ainda apresentar duas peças-chave que tem aqui, porque assim, o tempo é curto, infelizmente. Eu tenho o Pablo, que estava aqui. Pablo, por favor, apareça aqui para todos os verem. Tem o doutor Pedro Cunha ainda, que a gente aqui, todos formam a equipe do escritório. Senta aqui, você. Importantíssimo. E doutor Pedro Cunha, formado pela Universidade de Salvador desde 1996, é isso? Desde 1990. Aqui eu ganhei agora nessa pandemia aqui uma preciosidade que está compondo a gente também para dar essa assistência e no que for necessário para os associados.
No mais, um abraço a todos e todos aqueles ouvintes. Fique com Deus, Major. Mas ainda tem tempo, né? O senhor não tem mais nada, não? Tem alguma coisa a adicionar, não? Que o senhor deixou de abordar? Major, o que é que eu digo? As ações revisionais, a gente não tem, a gente já sempre militou nelas. E a gente sempre teve êxito com elas, apesar de cada caso ser um caso. Com esse tempo de pandemia, a gente apenas teve mais um plus para o êxito, mais um plus, mais um motivo para a gente ingressar com as ações. Isso vai depender do caso do associado. Eu tive um associado mesmo, em Luiz Eduardo, que ainda a gente não formalizou, que tem inclusive 2 filhos, eu não sei se está ouvindo a gente, porque eu não tive o retorno de quem ingressa, que uma escola concedeu o desconto realmente dentro do esperado, e a outra escola, com o filho mais novo, né? Vamos dizer, pré-maternal, jardim, estava pagando pelo filho do 2º grau. Ou seja, isso é caso realmente de ingressar no judiciário. A gente não pode deixar de ter esse desequilíbrio, como a doutora Natália falou, como o doutor Marcos falou, a questão da boa-fé, a questão da solidariedade, para ter esse meio termo. Isso a gente vai do contrato de aluguel, do financiamento, do empréstimo, da escola, do plano de saúde, da sindicância, do que for necessário para o associado, entendeu? Tranquilo. Doutor? Não, eu pergunto. Mais alguma coisa que eu vou entrar nas considerações finais aqui? Tem mais alguma consideração a fazer? Tem mais alguma consideração a fazer o senhor? Major, falhou novamente. Eu só escutei mais alguma coisa, eu não ouvi, não finalizou. O senhor tem mais alguma consideração a fazer? Não, nessa primeira live a gente finda aqui essa questão da resolução com revisão contratual, que vai depender de cada caso, vai depender da boa-fé, inclusive do que está pertinente na legislação, observando-se sempre o marco do dia 20 de janeiro, do dia 20 de março a 20 de outubro, com exceção do dia 6 de fevereiro, onde teve o decreto do Congresso, que a gente pode estar retroagindo pelo parâmetro. O restante vai ser o que a gente já usava pelo Código Civil de Defesa do Consumidor, questão jurisprudencial e doutrinária. No mais, só um abraço e agradecer ao senhor pelo nobre convite. Muito obrigado. Tranquilo. Somente aqui fazendo um grande resumo, um grande apanhado, né? Justamente o objetivo, né, dessa live para poder tranquilizar mais os associados. A questão de, caso algum associado tenha qualquer dúvida, é somente mandar, né, e tiver um caso concreto que queira resolver, é só mandar um e-mail para o jurídico, que será redirecionado àqueles que são da Regional Oeste para o escritório Pedrosa, né, Advocacia Pedrosa, e aqueles que forem das outras regionais para os respectivos, né, escritórios, né, ou se for da capital, aqui na capital, né, somente colocando aqui, cada caso é um caso, certo? E como bem o doutor Ismael falou, fora a boa-fé que o contrato tem que ter, todo contrato tem a sua função social. E como eu abordei aqui, então, na questão até de escola, né? Nossos filhos estudam nas suas respectivas escolas. E se ele estuda, eu tenho certeza que todo pai, toda mãe fez uma longa pesquisa para saber onde colocaria o seu filho para estudar. E escolheu aquela escola. Então, uma boa conversa sempre chegará a um bom termo, porque ao final dessa pandemia, com certeza, nós vamos querer que os nossos filhos continuem, né, estudando naquelas escolas que foram escolhidas por nós, né? Mas caso algum associado ele tenha ocorrido alguma grande perda, né, em sua renda familiar, eu sei que o militar estadual não teve, mas vamos dizer que ele seja casado com uma profissional liberal. Se ele teve uma perda e aquele contrato que foi anterior a esse fato imprevisível, ele está causando uma onerosidade excessiva, aí sim, ele pode pleitear uma revisão.
não é? Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos. Pois não? Pois não? A questão, por exemplo, de escola e de plano de saúde, ela independe da perda salarial. A circunstância Não, sim, da questão sim, só sim. pandemia, Doutor. pelos custos, pela aula televisionada, pela redução de despesas, só isso já se justifica. Porque o CDC, o artigo 49, Não, ele já perfeito. diz. É isso. É A perfeito. É que eu não si estou indo já na se questão. justifica. Não, perfeito, porque nós vamos na regra do CDC. O CDC, inclusive, não precisa sequer ter onerosidade excessiva. Não precisa ter Só onerosidade fato excessiva. novo. Basta ter a quebra do contrato, ou seja, a escola não fornece mais aula presencial, houve uma quebra do contrato. Mas Fato o que eu estou novo, buscando correto. aqui é a função social que o contrato tem. Então, o contrato, nós não podemos estar tratando contratos, isso aqui é somente uma parte de conscientização do nosso associado. Com o Código de 16, que era inteiramente patrimonialista. No Código de 2002, ele inseriu dentro do Código Civil a questão da função social de todo o contrato. Então, todo o contrato ele foi celebrado para chegar ao fim, ele chegar ao seu termo final. Então, uma boa conversa pode resolver todas essas questões. Então, mas inclusive o direito que o Instagram é proibido ao direito, inclusive é proibido ao ente público intervir no direito privado. Inclusive, no direito privado, vale-se o pacto entre as partes. O pacto de São Servanda, inclusive, entrou na legislação 14.010 de 2020, dizendo que o que as partes pactuaram, que falou. Porém, vamos ressalvar as necessidades de cada um, a condição, a situação de cada um, a boa fé de cada um, a solidariedade de mãos dadas. Como ocorreu Doutor Ismael, na França. Doutor Ismael, contagem regressiva abriu aqui para evitar que o Instagram encerre a live aqui abruptamente. Gostaria mais uma vez de agradecer da presença do senhor aqui, de toda a sua equipe, né? Abrilhantando a nossa live aqui de hoje. Agradecer aos nossos associados e dizer que na próxima semana teremos um pequeno recesso, não teremos live, mas retornaremos nos dias 15, 22 e 29 de julho, né? Teremos as lives do dia 15 com o Coronel Elias Miller. Vamos falar mais uma vez sobre a representação política do militar estadual, Coronel Elias Miller, no dia 15 de julho. No dia 22 de julho teremos uma live com a professora, mestre, né, escritora, palestrante Suzane Andrade, que vai aqui um tema muito importante a se tocar, que é como fortalecer a inteligência emocional e evitar o estresse durante a pandemia. E no dia 29 nós retornaremos com o Dr. Marcos Barroso e vamos abordar aqui temas como o adicional de insalubridade, periculosidade e outras questões. Um forte abraço, fique com Deus todos e tenham uma boa noite. Muito obrigado. Eu quero agradecer, inclusive, toda a nossa equipe da Força Invicta, né? E a oportunidade que o senhor nos deu. E peço desculpas, porque a primeira live, eu fui professor universitário há quase 7 anos, porém é a primeira live que eu faço. Não tenho esse costume, essa paciência do Dr. Marcos Barroso, do Ivaldo Amaral, doutora Jaqueline